Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, agora em Barcelona, 10 horas e 33 minutos no Brasil, 6h33 da manhã. Eu estou no gráfico semanal da BTC para repisar para vocês que a gente está abrindo o segundo candle comprador no semanal. Vocês vejam que se a gente superar a mediana do canal de Keltner aqui no semanal, que está ali em 22.500, 22.600, o ABTC volta para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica, que é essa grade colorida aqui, e vai buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção, que está lá próximo de 40 mil dólares, que é aqui, ó. Vai buscar o centro, com certeza. Não subestimem essa movimentação da BTC. Tem uma reportagem hoje na Zero Hedge, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, em que o analista pergunta para onde o dinheiro está indo. O dinheiro sempre vai para algum lugar. É notório que o dinheiro está sendo drenado das Big Techs. E ele faz uma série de ponderações, uma série de cálculos correlacionando a queda brutal da Nasdaq, orquestrada pelas Big Techs, principalmente Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon e Meta Facebook, que simplesmente estão derretendo sob os nossos olhos, e ele dá conta de que o dinheiro, obviamente, está indo para algum lugar. E o mundo cripto fica dentro do espectro de ponderação. O S&P e o Dow Jones não estão respondendo à altura. Tamanha drenagem de capital. Por isso que eu começo esse vídeo de hoje mostrando o gráfico semanal para reportar para vocês que se a gente superar a mediana do canal de Keltner na altura de 22.600, tem que superar esse topo aqui, que foi o último estresse no gráfico diário da aresta superior. Se conseguir superar 22.800, na minha leitura, a BTC só para em 30 mil. Na verdade, 22.600, 22.700 é onde está a mediana. A gente precisa bater 22.800, porque aí a gente só para aqui em 30 mil, nessa congestão aqui no semanal. E aqui vai fazer um pullback, vai formar a onda 2, né? Aqui é o alvo da nossa onda 1. Nessa congestão, vai formar um pullback para depois explodir em direção ao centro gravitacional da nuvem aqui no semanal, que está em 40 mil. Vocês percebam que a amplitude dessa onda de número 1, que vai levar a BTC para 30 mil, é compatível com a amplitude de uma suposta onda 3, depois de uma corretiva de número 2, vai bater 30 mil, deve voltar para 25, depois explode para 40. E tudo isso guarda é compatível com essa confluência de fatos que está sendo agora ponderada pelos analistas que estão curiosos para saber para onde está indo tanto dinheiro. Gente, no intraday a BTC está um reloginho, bateu na lower, voltou para VWAP aqui no começo da madrugada. Deixa eu botar o pincel aqui, ó. Bateu na lower, voltou para VWAP, ameaçou ir para upper, nem foi, voltou para VWAP, bateu na lower de novo, voltou para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar muito rapidamente, porque a BTC está um reloginho. E na seara fática, o dinheiro está indo para algum lugar. Esse analista fez uma série de cálculos aqui, ponderando os trilhões que foram drenados, basicamente de Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Tesla, Meta, Facebook e Nvidia, que é uma empresa de semicondutores que tem relação direta com essa demanda por placas de computação responsáveis pela mineração de criptos à base de Proof of Work. Ele também é um gigante da área de semicondutores. Ele está ponderando aqui a possibilidade dessa dinheirama toda estar migrando para o S&P ou para o Dow Jones. Mas, no final das contas, ele acaba concluindo que, tirando o setor de saúde e energia, que ostentam um crescimento vegetativo há mais de 100 anos e um crescimento regular, já que internet cresceu de forma exponencial e eles acreditam agora que chegou no topo de uma grande parábola de crescimento, vamos colocar assim, energia e saúde vem ostentando um crescimento vegetativo não muito agressivo há mais de 100 anos, justamente porque a humanidade expande a demanda por esse serviço, mas não goza de um crescimento exponencial como internet e agora
o mundo cripto. No final das contas, ele conclui que em muito pouco tempo o mundo vai saber para onde o dinheiro está indo. Com certeza ele vai para algum lugar. E é muitíssimo provável que esses apps que rodam na Web 2 vão migrar para a Web 3. Essa movimentação do Elon Musk no sentido de criar a primeira onda de migração de plataformas de redes sociais, de mídias sociais da Web 2 para a Web 3, talvez seja o início de um grande movimento. E nas notícias criptos, CBDCs com identidades digitais via NFT serão criadas pelo governo turco. A Turquia vai lançar CBDCs vinculados a um ID digital. Governos poderão programar e controlar gastos dos cidadãos. Gente, é isso que eu afirmo aqui no canal. O mundo cripto, a criptografia autêntica, BTC, ETH, Solana, Polkadot, Kusama, XMR, Monero, elas nunca vão deixar de ter o seu lugar ao sol, mesmo num cenário com CBDCs, com blockchains de bancos centrais rodando por aí, justamente porque governos eles vão tratar os gastos dos seus súditos como um verdadeiro Big Brother. Por isso que, na verdade, a revolução que o Satoshi Nakamoto começou, talvez nem ele tenha imaginado o tamanho do impacto que isso iria acabar promovendo, já que, na verdade, essa tecnologia está se espraiando para setores que eu acho que nem ele nunca imaginou. Agora, na minha leitura, os CBDCs vão ser muito úteis para a identificação de cidadãos. Na verdade, todos nós seremos meras NFTs para os sistemas da próxima década. E com certeza os CBDCs vão ter um lugar secundário, justamente porque os governos vão monitorar a cerveja com que você gasta, vão monitorar o hotel para o qual você está indo ou se hospedando, a viagem para onde você faz, porque gastar em CBDC vai ser como mostrar para o governo, num livro aberto, absolutamente tudo que você faz. E ao passo que gastar com criptos autênticas, como BTC, ETH, Polkadot, Kusama, ainda preserva aquele quê de privacidade que todo cidadão, obviamente, precisa e deve preservar. Por isso que os mundos dos CBDCs e das blockchains vão coexistir. Vamos ver como vai se sustentar a regulamentação dessa nova realidade. E o mercado de energia limpa está sendo revolucionado pela BTC. Agora, analistas estão dando conta de que muitas fontes renováveis de energia não eram viáveis até o surgimento da BTC. E por que isso, Renato? Porque nem sempre o consumo humano, principalmente em lugares remotos, coincide com a produção de energia. Para ser mais específico, uma fonte de energia eólica ou solar, às vezes o sol nem sempre brilha ou o vento nem sempre sopra quando a demanda atinge os picos. Às vezes, naquele pico de consumo de energia de um determinado local, não coincide com o sol estar brilhando ou com o vento estar soprando. Mas com a realidade da BTC, é possível sim manter plantas de produção de energias renováveis, já que a mineração de BTC exige e oferta uma demanda constante e que transforma em ouro digital aquela energia que ficaria ali perdida, já que a sua produção eventualmente não coincide com os picos de demanda. E outra, no mercado de metano, essa revolução está sendo bizarra. O que está acontecendo com a mineração de BTC é que a BTC está acabando por subsidiar, entre aspas, já que a BTC oferta uma demanda latente e regular de energia para qualquer planta, mesmo aquelas em locais em que o pico de consumo é completamente instável. Ela oferta essa possibilidade. Ou seja, gente, está acontecendo uma verdadeira revolução. Existem até analistas que estão se especializando em fazer cálculos de viabilidade dentro de plantas que há muito pouco tempo atrás eram absolutamente inviáveis. É uma verdadeira revolução o que está acontecendo sob os nossos olhos.
E na capa da Bloomberg, a Ucrânia agora, há poucas horas atrás, foi atingida por mais mísseis russos após a explosão e a chamada aqui para a vitória do candidato Lula, que venceu as eleições de ontem, no domingo, no Brasil. Enfim, pessoal, a BTC segue muito resiliente, está aqui nesse momento avançando para cima da VWAP. Vamos esperar a BTC dar um ponto seguro de entrada para ofertar os sinais. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer dominância da BTC, que o gráfico ficou muito interessante. Eu queria reportar para vocês. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.